A gente tende a achar que os maiores obstáculos da vida são externos, né? A economia, a falta de oportunidade, a concorrência. Mas e se o verdadeiro inimigo estiver bem mais perto? Segundo Napoleão Hill, ele vive dentro da nossa própria mente. E Hill resume essa ideia numa frase que é, olha, poderosa. Medos nada mais são que estados de espírito. Pensa bem no que isso significa. Se o medo é só um estado mental, ele não é uma força incontrolável. Pelo contrário, é algo que pode e deve ser gerenciado. Mas aí fica a pergunta, né? Se é algo que está na nossa cabeça, por que o medo tem esse poder todo de travar as nossas ações, a ponto de paralisar completamente? Bom, vamos lá. Hill explica que o medo raramente age sozinho. Ele é, na verdade, a etapa final de um processo que começa com a indecisão. Sabe como é? A indecisão vai abrindo espaço para a dúvida, e a mistura dessas duas coisas se transforma naquele medo que impede qualquer avanço. E para lutar contra o inimigo, o primeiro passo é dar um nome a ele, certo? Então vamos identificar agora as 6 formas principais que o medo assume, os tais fantasmas que nos assombram. Aqui estão eles, os 6 medos fundamentais que Hill identificou. O medo da pobreza, da crítica, da saúde precária, da perda do amor, da velhice e da morte. É interessante que, segundo ele, os 3 primeiros são a raiz da maioria das nossas preocupações do dia a dia. Agora, de todos esses, tem um que Hill destaca como o mais destrutivo de todos, e também o mais difícil de dominar. O impacto desse medo é simplesmente devastador. E não é só uma preocupação com dinheiro, não. Ele ataca as ferramentas mentais que a gente mais precisa para ter sucesso. Ele paralisa o raciocínio, destrói a imaginação e acaba com a autoconfiança. E como é que a gente percebe esse medo agindo? Pelos sintomas. Ele aparece como indiferença, sabe, aquela falta de ambição? Ou como indecisão, quando a gente deixa os outros pensarem no nosso lugar. Ele se transforma em procrastinação, o famoso deixar tudo para depois. São sinais claros de que o medo está no comando. Mas qual é o custo real de ceder a esses medos? A história que vem agora, contada pelo próprio Hill, mostra perfeitamente o que acontece quando a gente para no meio do caminho. Vamos voltar para a época da febre do ouro. Um homem chamado R.U. Darby e o tio dele encontraram um veio de minério que brilhava. Parecia que a sorte grande tinha finalmente chegado. Só que, de repente, a fonte secou. O veio de ouro sumiu. Eles cavaram, perfuraram, procuraram feito loucos, mas parecia que o minério tinha simplesmente evaporado. A esperança foi virando desespero. Cansados, frustrados, derrotados, eles tomaram a decisão que parecia a única lógica: desistir. Venderam todo o equipamento para uma mixaria e foram embora, convencidos de que tinham fracassado. Mas o comprador do equipamento foi mais esperto. Ele contratou um engenheiro de Minas para dar uma olhada. E a descoberta foi inacreditável. O veio de ouro estava apenas 1 metro de onde os Darby tinham parado de cavar. 1 metro. E essa história do Darby é a ilustração perfeita da lição central de Hill. Uma derrota temporária não é um fracasso permanente. Muitas vezes, o sucesso está logo ali, um passinho depois do ponto em que a maioria das pessoas se convence a desistir. Então, beleza. Se o medo é tão perigoso, como é que a gente luta contra ele? A resposta, segundo Hill, está em reconhecer a arma mais poderosa que todos nós já temos. Aqui está o ponto-chave. O medo é uma condição interna, não uma força externa. Se ele é só um estado de espírito, isso quer dizer que ele pode ser controlado, pode ser direcionado. É exatamente aqui que mora o nosso poder. E essa é a chave de tudo, o pulo do gato. Hill afirma que a única coisa sobre a qual a gente tem controle absoluto é o nosso pensamento. Essa é a ferramenta que nos permite moldar nosso estado de espírito e, por consequência, o nosso destino. Ok, se o pensamento é arma, qual é a munição? Se o medo é o veneno, qual é o antídoto? Hill apresenta uma força igualmente poderosa para colocar no lugar do medo, o desejo. A gente tem, então, 2 caminhos bem opostos. De um lado, o caminho negativo que a gente já viu. A indecisão leva à dúvida e as duas juntas geram o medo. Do outro lado, o caminho construtivo. Um desejo ardente se torna o ponto de partida, que leva à riqueza e à realização. E como transformar esse desejo em algo real? Hill oferece um método bem prático, em 6 passos. Não é pensamento mágico, não. É um processo para programar a mente com um propósito definido, transformando um anseio vago em um objetivo concreto,
palpável, realizável. E com isso, a gente chega na conclusão que amarra todas essas ideias numa mensagem final de empoderamento. A grande mensagem de Pense em Riqueza é esta: o domínio da própria vida começa com o domínio da própria mente. O poder de controlar os pensamentos é o que torna cada um mestre do seu destino. E eu sempre citava esse verso do poeta William Ernest Henley porque ele captura com perfeição a essência de toda essa filosofia. A responsabilidade e o poder final sobre a nossa jornada estão nas nossas próprias mãos. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Depois de conhecer esses inimigos internos e as ferramentas para lutar contra eles, a questão não é se podemos vencê-los, mas sim quais fantasmas serão conquistados a partir de hoje.